Meus irmãos, graça e paz. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 127. Nós vamos assim continuar nossa série de meditações, de estudos nos Salmos de Romagem. Nós temos meditado nesses textos, irmãos, de forma mais devocional, tirando aplicações práticas para as nossas vidas. São estudos mais breves, porém nós buscamos, irmãos, entender o que Deus deseja de nós através dessas santas palavras. Salmo 127, são 5 versos desse poema. Nós vamos ler e meditar nele para a nossa edificação. Geralmente nós lemos o texto junto, então hoje não será diferente. Nós vamos ler esse texto, ele é bastante conhecido por todos aqui, eu creio. Nós vamos ler esses 5 versos a uma só voz. Todos encontraram? Leamos então o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos na mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Vamos orar. Deus, dá a tua graça para nós, Senhor. Essa é a nossa oração. Porque nós não somos capazes, ó Deus, de entender e muito menos praticar a tua palavra sem o teu Santo Espírito que nos ajuda. Ó Deus, que o mesmo Espírito que inspirou o autor possa nos iluminar nesse instante, para que a nossa vida possa ser consagrada ao Senhor em todas as áreas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bom, irmãos, hoje nós vamos para o nosso 8º estudo nos Salmos de Romagem e nós vamos meditar, como eu já disse aqui, no Salmo 127. E aí eu trago um esboço do nosso estudo para que a gente tenha uma visão panorâmica geral, tá certo? O tema e as divisões do nosso estudo de hoje. O tema é: todo esforço humano é inútil sem Deus. Você pode trabalhar, você pode se esforçar no seu trabalho, na sua labuta diária, mas sem a bênção de Deus, todo o nosso esforço é inútil. Esse texto, irmãos, ele nos lembra muito Eclesiastes, onde Eclesiastes fala de uma vida vivida sem considerar a vontade, a presença, a existência de Deus. Salomão vai dizer que é uma vida inútil, é como correr atrás do vento. E essa expressão, irmãos, correr atrás do vento, é tentar apanhar o vento. Isso é algo inútil, isso é um esforço que não vai nos levar a lugar algum. Então, irmãos, toda a vida sem Deus é uma vida mal vivida, uma vida que não vale a pena ser vivida. Então nós podemos dizer, irmãos, já de cara, olhando para esse tema, que aqueles que não servem a Deus, aqueles que não amam a Deus, podem ter tudo, podem conquistar qualquer coisa, mas o seu esforço é inútil. E aqui eu lembro as palavras de Jesus, não é? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É mais ou menos sobre isso que nós vamos falar nesse estudo. E aí eu quero trazer, irmãos, uma introdução para a gente pensar qual era o ambiente, o porquê que esse texto foi escrito, como ele foi usado, né, porque ele foi trazido aqui para os Salmos de Romagem. E nas divisões nós vamos falar sobre uma vida sem a bênção de Deus, os versos 1 e 2. Ele considera o que é uma vida sem a bênção de Deus. Ele vai dizer que é uma vida vã, uma vida inútil, um esforço que não leva a lugar nenhum, que não traz lucro nenhum. E na segunda divisão nós vamos falar sobre uma vida debaixo da bênção de Deus. Embora esse tema já apareça nos 2 primeiros versos, ele é ele é expressado de forma mais enfática nos 3 últimos versos, quando o autor vai falar sobre a família da aliança, o povo de Deus. E por fim, nós traremos algumas aplicações. E aí, irmãos, antes de nós entrarmos na aplicação, eu quero pensar com os irmãos a respeito de um assunto que eu estava refletindo quando eu escrevi esse estudo. Na infância, irmãos, quando nós éramos crianças, nós desejávamos muito que o tempo passasse o mais rápido possível para que a gente se tornasse adulto, né? Quem é criança, adolescente, não vê a hora de se tornar adulto, porque nós imaginávamos, e as crianças ainda imaginam, que a vida adulta ela é cheia de liberdade, cheia de independência. Nós vemos os adultos fazendo coisas que nós achamos legais e não vemos a hora de ser a nossa vez, de ter a nossa oportunidade, né? Como poder dirigir, trabalhar, ter o próprio dinheiro, casar, ter filhos, esse tipo de coisa. Mas, irmãos, à medida que nós amadurecemos e que nós crescemos, nós percebemos que a vida adulta traz consigo muitas preocupações, muitas dificuldades, muitas responsabilidades, muitas ansiedades, coisas como trabalho, finanças, relacionamentos. Tudo isso é difícil. Trabalho é bom, sim, mas é difícil, traz problemas. Família é bom, é maravilhoso, é uma bênção de Deus, mas ter uma família é ter também muitos problemas esses que não teríamos se não tivéssemos uma
família, né? Trabalho, dinheiro, tudo isso é bom, mas traz consigo também os seus desafios, as suas dificuldades. Mal sabem as crianças, irmãos, que nós hoje, nós que já somos adultos, olhamos para as crianças e sentimos uma certa inveja, na verdade. Nós é que queremos muitas vezes nos tornar crianças de novo, né? Sem preocupações, sem problemas, sem boletos para pagar, sem broncas para resolver, né? Não que as responsabilidades sejam algo ruim em si. Deus mesmo nos dá essas responsabilidades. Não é isso, irmãos. O ponto é que por sermos pecadores e vivermos num mundo caído, as coisas não são mais como deveriam ser. As coisas são difíceis, diferentes do plano original de Deus para a humanidade. O pecado faz com que tudo na nossa vida seja difícil. Os teólogos falam, irmão, sobre a depravação total, né? Toda a área, toda a capacidade, todo o ser humano, toda a sua extensão foi corrompido pelo pecado. Por isso que tudo que a gente faz, irmãos, é manchado pelo pecado. Traz consigo as dificuldades do pecado. O nosso trabalho, irmãos, ele resiste a nós. É isso que faz parte, é isso que deixa claro a maldição que Deus lançou sobre o homem, né? Ele diz que o homem trabalharia, mas a terra resistiria ao seu trabalho, produzindo cardos e abrolhos. O trabalho era para ser algo prazeroso. Era para ser algo que nos trouxesse prazer, deleite, alegria, né? Nós pararíamos para descansar, mas não por causa do enfado que nós temos hoje em dia. Seria simplesmente como um momento de consagração a Deus, de poder contemplar as nossas obras, assim como Deus fez na criação. Então nós vemos, irmãos, que o pecado faz com que tudo na nossa vida seja difícil. Muitas das preocupações que nós temos não existiriam se os nossos primeiros pais não tivessem desobedecido a Deus. É verdade, irmãos, que o cristão passa por lutas de uma forma diferente dos ímpios. É verdade, nós contamos com o auxílio de Deus, mas mesmo assim, as lutas, em vários momentos, nos deixam abalados. Nós falamos aqui na semana retrasada, algumas quartas-feiras atrás, sobre uma fé inabalável. Quais são as características de uma fé inabalável? Mas o ponto, irmãos, é que a nossa vida, a nossa espiritualidade, ela é oscilante. Nós não somos perfeitos. Às vezes nós estamos abalados, às vezes nós estamos incrédulos, às vezes nós estamos desanimados, sem esperança. E textos como esse vêm, irmãos, para renovar as nossas esperanças frente a essas dificuldades, essas responsabilidades, essas preocupações da vida adulta. As crianças também têm as suas preocupações, é verdade, mas os adultos, eles lidam muito mais com isso, e isso é algo que às vezes tira a nossa paz. E esse texto vem como um santo remédio de Deus para nos ajudar nesse sentido. E aí, irmãos, vamos pensar sobre o contexto, tudo que envolve a história desse salmo. Primeiro, esse salmo ele foi escrito pelo rei Salomão e ele fala das principais preocupações do ser humano: construção, segurança, sustento e família. Essas são uma daquelas coisas, irmãos, que nos deixam muitas vezes preocupados, sem dormir. A construção de uma casa, a edificação de uma casa, de projetos que nós pensamos para a nossa vida, a questão de preservar esses projetos, né? De manter esses projetos. Nós nos preocupamos com segurança. Nós confiamos no Senhor, cremos no que a palavra diz a respeito dos anjos que acampam ao redor daqueles que temem a Deus e livra esses homens, essas mulheres que temem ao Senhor. Mas nós buscamos segurança, né? Nós, quando vamos pensar em política, esse é um ponto importante: segurança. Quando nós pensamos na nossa família, nós buscamos proteger os nossos, né? Se ninguém aqui deixa o carro destrancado, a porta da casa aberta, nós priorizamos a segurança, e isso é algo que muitas vezes nos deixa com medo. Quando nós estamos inseguros, nos sentimos inseguros, nós ficamos com medo. O mesmo que se aplica, irmãos, ao sustento. Nós cremos, todos aqui creem, eu sei disso, que é Deus quem nos dá o pão de cada dia. Mas nós temos que levantar cedo e trabalhar por Ele. Não é verdade? Esse texto vai falar sobre isso. E sobre a família também. Então, irmãos, esse texto toca nesses assuntos importantes. Os estudiosos do Antigo Testamento, irmãos, entendem que de fato esse salmo ele foi escrito provavelmente na época em que Salomão estava construindo o templo e também uma casa para si. Há outras evidências de que foi Salomão que escreveu este salmo, tá certo? Salomão, o filho do rei Davi. Mas só de olhar para esse texto, irmãos, nós já vemos que ele de fato se encaixa na vida, no contexto da vida do rei Salomão, porque ele foi aquele que construiu a casa de Deus, e ele também construiu uma casa real, uma casa para si mesmo e para sua família. Então provavelmente ele escreveu este salmo nesse período em que ele estava nesse momento de construção. Por isso que ele fala, irmãos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salomão, ele escreve esse poema para falar acerca do nosso trabalho, dos nossos projetos nessa vida, e nos convida a refletir, irmãos, sobre o que tudo isso significa. Qual o sentido de nós criarmos projetos, construir casas, criarmos esses planos para a nossa vida, para a nossa família? Qual é o sentido de tudo isso? E a quem nós devemos tudo isso? É isso que Salomão nos chama a refletir. E aí, irmãos, séculos depois, esse salmo ele foi adicionado aos salmos de romagem. Ele foi trazido para esse compilado, para essa coleção de salmos, para ser cantado pelo povo de Deus durante as peregrinações para Jerusalém.
porque eles refletem essa ideia de dependência de Deus, de dependência da bênção de Deus. Traz essa ideia de que sem Deus todos os nossos cuidados são inúteis. Então tem tudo a ver com as necessidades do povo também no caminho para Jerusalém, para adorar a Deus. Por isso eles colocam este salmo aqui nessa coleção para cantarem enquanto estavam rumando para Jerusalém, para as festas religiosas. E aí depois, irmãos, esse salmo também foi cantado pelo povo de Israel quando eles retornaram do cativeiro babilônico. Nós falamos bastante sobre isso nos nossos últimos estudos, né? Desde o Salmo 123, nós temos falado sobre como muitos desses salmos também eram cantados no momento em que o povo voltou da Babilônia, daquele exílio de 70 anos. Eles haviam regressado durante esses 70 anos de escravidão e tinham que reconstruir esse templo construído por Salomão. Então veja, a ideia é a mesma. O sentido do texto se aplica para um outro contexto. E nisso, irmãos, nós vemos o poder da palavra de Deus, não é? Salomão escreve esse texto quando ele está construindo o templo, a casa de Deus. E tempos depois, este mesmo texto se aplica a outros contextos, né? O povo indo para Jerusalém adorar e o povo voltando da Babilônia e tendo que reconstruir o templo e suas próprias casas, conquistar de novo aquilo que era seu e reconstruir as suas moradas. No meio desses contextos diversos, mas em alguns aspectos também parecidos, Salomão nos lembra a dependência de Deus que nós devemos sempre cultivar. Na verdade, nós devemos lembrar, né? Muitas vezes se fala, irmão, sobre nos tornarmos dependentes de Deus, sermos dependentes de Deus. Mas na verdade, irmãos, nós já somos. Nós só temos que tomar consciência disso. Às vezes a gente vê alguns pregadores falando, você tem que ser dependente de Deus em tudo. Nós já somos dependentes de Deus em tudo. A gente tem que lembrar disso. Esse é o ponto. Salomão lembra o povo e o povo de fato exercita essa dependência de Deus nesses contextos diferentes. O Salmo expressa, irmãos, uma verdade importante, tanto no contexto de Salomão, quanto no contexto dos salmos de romagem, quanto no contexto pós-exílico e também, irmãos, para as nossas próprias vidas. Então veja, em tempos totalmente diferentes, esse texto tem a mesma aplicação. Nós também, irmãos, como os israelitas, como Salomão, como o povo que estava voltando do exílio, nós também hoje precisamos entender que sem Deus, todo o nosso esforço é inútil. Não importa o quanto você trabalhe, não importa o quanto você se dedique, não importa o quanto você busque ser o melhor, sem a bênção de Deus, sem que Deus confirme as obras das nossas mãos, todo o nosso trabalho será inútil. Se você quer entender isso um pouco melhor, leia todo o livro de Eclesiastes e você vai ver. Salomão ele diz que ele é um homem que não negou nenhum prazer à sua alma. Ele tinha de tudo que de mais maravilhoso que um rei poderia ter na época de Salomão. Ele diz lá no capítulo 2 de Eclesiastes que ele comprou para ele. Salomão, quando ele queria ouvir boa música, irmãos, ele contratava os melhores cantores, está lá no capítulo 2, e botava para cantar para ele. Salomão, irmãos, ele tinha mais de 1000 mulheres, cerca de 1000 mulheres, né? 300 mulheres e 700 concubinas. Salomão, irmãos, ele construiu pomares, ele fez edifícios, o próprio templo de Salomão, que nós já citamos aqui, ele tinha muito dinheiro. As pessoas, quando vinham trazer presentes para Salomão, como a rainha de Sabá, ela voltava com mais presentes ainda. Salomão tinha muito dinheiro. Ele tinha tudo que um homem naquela época poderia ter. Mas no final das contas, irmãos, ele percebeu que tudo aquilo era vaidade. Era correr atrás do vento. No final de Eclesiastes, ele mostra que uma vida vivida sem Deus é uma vida inútil, uma vida desperdiçada. Nós vamos entrar nos tópicos aqui propriamente ditos. E primeiro nós vamos falar sobre uma vida vivida sem a bênção de Deus. O salmista fala sobre isso nos 2 primeiros versos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeastes, aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Então Salomão destaca aqui a importância da bênção de Deus nas nossas vidas. Irmãos, no verso 1 que nós já lemos, Salomão ele destaca 2 atividades humanas. A construção, ele vai falar da edificação de uma casa, e da segurança de uma cidade. Ele vai falar a respeito do trabalho dos sentinelas que vigiam uma cidade, que representam preocupações fundamentais da vida. Empreendimentos, projetos e conflitos nesses empreendimentos, nesses projetos que nós criamos, que nós executamos. Ou seja, o trabalho para criar e o trabalho para preservar. Todos nós fazemos isso, né? Você se planeja, junta dinheiro, se organiza, economiza para construir uma casa. E depois que você constrói, ela não fica lá jogada. Pelo menos não é geralmente assim que acontece. Você busca cuidar daquilo que você conquistou, daquilo que você construiu. Você vai secar, você vai, sei lá, nos dias de hoje, colocar uma câmera, você vai sempre estar ali visitando, se você não mora ali, é claro. Então você vai estar sempre preservando, cuidando, reformando, mantendo aquilo que você construiu. Então veja, Salomão toca nesses 2 pontos importantes que se aplicam à vida de qualquer pessoa. Ele usa aqui o exemplo da casa, irmãos, mas isso se aplica a tudo. Tudo aquilo que nós planejamos, construímos e buscamos preservar esse projeto. E aí, irmãos, ele apresenta apenas 2 possibilidades para essas atividades. 2 coisas podem acontecer em relação a essas atividades. Então, irmãos, 2 possibilidades podem acontecer com tudo aquilo que nós planejamos e a segurança que nós buscamos para essas coisas. Ou elas são realizadas com a bênção do Senhor, tornando-as significativas,
elas, quando tem a bênção do Senhor, elas cumprem o seu propósito. E elas são prazerosas, elas nos dão alegria. Quando você faz algo debaixo da bênção de Deus, você fica alegre com aquilo. Você olha para aquilo que você construiu, que você conquistou, que você edificou e fica feliz. Né? A casa que você construiu, a faculdade que você terminou, o carro que você comprou. É exatamente disso que nós estamos falando aqui. As coisas materiais, planos, projetos. Salomão, ele toca nesse assunto. Quando nós fazemos essas coisas com a bênção de Deus, elas são importantes. Elas cumprem o seu propósito e nos deixam felizes. Ô irmãos, esses empreendimentos eles podem ser sem propósito. E não há aqui uma terceira alternativa. Quando nós fazemos essas coisas, esses planos, sem a bênção de Deus, sem fazê-los para o Senhor, tudo isso é inútil. Irmãos, nós geralmente falamos sobre isso quando estamos falando dos ímpios, né? Que os ímpios conquistam muitas coisas, constroem muitos projetos, fazem isso e aquilo, ficam marcados na história, mas eles não fazem para Deus. Mas a verdade, irmãos, é que nós muitas vezes também agimos assim. Às vezes nós não criamos filhos debaixo da bênção de Deus. Muitas vezes nós não lidamos com o dinheiro de uma forma que glorifique a Deus. Muitas vezes, irmãos, essas coisas se tornam o nosso Deus. Esse é o problema. Então veja, esse texto é para nós. Salomão está escrevendo aqui para o povo de Deus. Que isso aqui também pode servir como um diagnóstico para o povo do mundo, é verdade. De fato, muitos agem sem a bênção de Deus. O homem sem Deus se enquadra nesse contexto aqui. Mas esse texto é para nós. Nós que muitas vezes, irmãos, somos motivados por outros impulsos, outros desejos que não são glorificar ao Senhor. E é isso que nós devemos levar em consideração quando nós temos os nossos projetos. O mesmo Salomão vai dizer que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Isso está escrito lá em Provérbios 16:1. Então nós devemos, irmãos, consagrar toda a nossa vida ao Senhor. Uma vida sem a graça de Deus é comparada à imagem de alguém obcecado no versículo 2. Nós vamos ler daqui a pouco. O que trabalha incansavelmente, mas experimenta tristeza e não alegria. Irmãos, Salomão, ele vai dizer o seguinte no verso 2: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Salomão ele cria uma imagem interessante aqui, de um sujeito que está preocupado o tempo todo. E que ele trabalha para ter tudo o que ele quer e preservar tudo aquilo que ele tem. E Salomão diz que esse esforço ele é inútil. Esse esforço ele é inútil. Será inútil levantar de madrugada, ou seja, levantar muito cedo e dormir muito tarde, trabalhando, conquistando, preservando aquilo que tem, quando se faz isso sem a bênção de Deus. Por outro lado, aqueles que descansam na providência de Deus, meus irmãos, eles são abençoados, são cuidados por Deus enquanto dormem. Então vejamos, nós temos que trabalhar. Nós trabalhamos de fato, nós fazemos isso. Nós cumprimos a nossa vocação para glorificar a Deus, mas também para conseguir o pão de cada dia. Mas irmãos, não é em absoluto por causa dos nossos trabalhos que nós temos o que vestir, o que comer e onde morar. É por causa da bênção de Deus. É isso que Salomão nos mostra aqui. Aos seus ele os dá enquanto dorme. Deus mesmo, irmãos, é quem cuida de nós. Tudo na nossa vida vai acontecer de uma forma mais simples. Deus nos mostra isso no cotidiano, na nossa vida simples, mas no final das contas é Deus mesmo quem nos dá. Quando nós, irmãos, trabalhamos e compramos o pão de cada dia e comemos, é Deus quem nos alimentou. Quando nós entramos na nossa casa, trancamos as portas, dormimos tranquilos, seguros, nós acordamos sabendo que foi Deus quem nos fez repousar tranquilos. Foi Deus quem nos fez descansar em segurança. Ele não dormia enquanto nós estávamos dormindo. Nós já falamos sobre isso aqui. O Senhor, irmãos, é quem cuida de nós para que os nossos pés não vacilem. Ele não dorme, ele não cochila, ele está sempre cuidando do seu povo. Tem uma frase, irmãos, de Martinho Lutero, quando ele fala sobre vocação, e ele diz que o próprio Deus é quem ordenha as vacas por meio da vocação daquele que exerce esse trabalho. Então vejamos, nós cumprimos a nossa vocação, mas no final das contas é o próprio Deus quem age através delas. Deus está escondido atrás das vocações. Irmãos, Salomão, ele enfatiza que trabalhar incessantemente sem a presença de Deus não é a resposta para as nossas vidas. E essa busca desenfreada pelo trabalho se torna uma forma de escravidão. Eu conheço algumas pessoas, eu tenho certeza que muitos aqui também conhecem, pessoas que são escravizadas pelo trabalho. A vida da pessoa só se resume em trabalhar. A pessoa é o seu Deus, o trabalho é o seu Deus. Irmãos, nós cristãos, nós devemos trabalhar, não podemos ser preguiçosos. Preguiça é um pecado sério que Deus abomina. Mas, irmãos, nós não podemos trabalhar, ter uma visão do trabalho idólatra, exagerada, que não repousa na providência de Deus. O texto alerta que se não buscarmos a orientação divina em nossas vidas, nossos esforços, nosso trabalho serão vãos e não nos proporcionarão a satisfação que esperamos. O trabalho já não é o que deveria ser, para começo de conversa. E se nós, irmãos, transformarmos ele em Deus, é pior. Nós seremos escravizados por ele.
Né? O trabalho não é o que deveria ser por causa do pecado. Salomão, lá em Eclesiastes 1, versículo 3, ele diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do céu, debaixo do sol. A palavra proveito que Salomão usa ali, irmãos, é a palavra lucro mesmo, é uma palavra comercial. Ele diz qual é o lucro de trabalharmos tanto e não termos o resultado que se é esperado do trabalho. Mais para frente ele vai exemplificar isso de outras formas, dizendo, por exemplo, qual é o proveito, qual é a lógica de nós trabalharmos tanto, conquistarmos coisas e deixarmos para quem não trabalhou? Já parou para pensar nisso? Nós trabalhamos, conquistamos, enriquecemos e deixamos isso para quem não trabalhou. Os nossos filhos, esposa. É claro que existem outras implicações, outras questões, mas Salomão ele pega a coisa nua e crua e nos chama a refletir sobre isso. No final das contas, nós não vamos levar nada daquilo que nós conquistamos aqui. Por isso, irmãos, o trabalho não pode ser um ídolo. Eu sei que não é tão simples assim, alguns trabalhos exigem que você trabalhe, por exemplo, no domingo, né, dia do Senhor, mas muitas vezes, irmãos, eu conheço algumas pessoas assim, pessoas que não se preocupam, não veem nenhum problema em trabalhar no dia do Senhor. A pessoa acha normal, né? Porque precisa de mais dinheiro e precisa pagar as contas e tem que trabalhar e acha que é uma virtude dizer, eu não consigo ficar parado. De fato, irmãos, nós temos que ser esforçados, trabalhar bastante. Deus nos chamou não para ficarmos encostados, mas para trabalhar. Especialmente os homens, né, que devem sustentar a sua casa. Isso é verdade. Mas, irmãos, o trabalho, a guarda do sábado, que depois se tornou a guarda do domingo, né, um dia dedicado ao descanso e ao serviço de adoração ao Senhor, é algo também, irmãos, santificador. Tira da nossa mente essa visão idólatra do trabalho. Né? Muitas vezes esse impulso para querer trabalhar todo dia, toda hora, disfarçado de virtude, na verdade, irmãos, revela que o trabalho se tornou um ídolo, se tornou um Deus. Revela, irmãos, uma incredulidade na providência de Deus. Se nós pensarmos que está tudo em nossas mãos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que resolver, e não descansar na providência de Deus, isso mostra, irmãos, que nós não estamos agindo como nós deveríamos agir. Nós estamos confiando no nosso próprio braço. Nós estamos confiando no nosso próprio esforço, e por mais esforçado que sejamos, isso, irmãos, sem a bênção de Deus é inútil. Ali tem uma imagem de Sísifo, uma figura da mitologia grega. É uma história de fantasia, não é uma história real. Um homem que foi condenado a carregar uma pedra até o cume de uma montanha durante toda a eternidade. Deveria pegar aquela pedra, levar lá para cima, e quando ele levava, ela caía. Ele tinha que descer, pegar de novo, levar até lá em cima novamente, isso durante toda a eternidade. Muitas vezes o nosso trabalho se torna isso, irmãos. Mito de Sísifo. Trabalha, aquele esforço rotineiro, cansativo, tedioso, enfadonho. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso de um ídolo. Fazemos do nosso trabalho um ídolo, nós não podemos agir assim. Quero trazer uma citação do Augusto dos Nicodemos, comentando este texto, irmãos, no seu livro sobre os Salmos de Romântica. É uma citação um pouco comprida, eu vou ler, ela diz assim, abre aspas: Salomão está dizendo que não adianta você trabalhar feito louco, acordando de madrugada e indo dormir tarde para ganhar o seu pão. Tudo isso é inútil se Deus não for com você. Afinal, esse seu trabalho será para quem? O resultado do seu esforço será para o quê? Em que isso vai lhe trazer alegria, prazer e contentamento se você não consegue nem dormir de tanto trabalhar? Se o trabalho é o Deus da sua vida, se trabalhar, ganhar dinheiro, poupar bens e fortunas é o alvo da sua existência, é inútil isso. É em vão, não faz sentido. Fecha aspas. Essas são palavras do reverendo Augusto dos Nicodemos. Vejamos. Para quem é que nós trabalhamos? Quando nós trabalhamos de forma idólatra, nós estamos revelando que o nosso trabalho não é feito para Deus. Porque o trabalho feito para Deus tem que estar de acordo com as leis de Deus. E Deus diz o quê? Que nós devemos trabalhar, sim, mas nós também devemos descansar. E descansar não é apenas para repor as forças, para repor as energias, mas é descansar como um ato, irmãos, como uma expressão de dependência de Deus. Quando nós paramos um dia na semana, no nosso caso, os cristãos, nós paramos no domingo, em homenagem também à ressurreição de Jesus Cristo, não estamos apenas descansando do nosso cansaço físico. Nós estamos dizendo, Senhor, eu confio que o Senhor é quem cuida de mim. É o Senhor quem me sustenta. Eu trabalhei a semana toda, mas esse dia é um dia que eu consagro ao Senhor como forma de reconhecimento de que é o Senhor que me dá tudo o que eu tenho. E todo o trabalho da semana seria em vão se eu não dedicasse esse momento ao Senhor. Às vezes, irmãos, a gente vê muitas vozes a respeito desse tema do domingo, do dia do Senhor, sobre descansar. E muitos dizem, dia do Senhor é todo dia. Dia do Senhor é toda hora. Dia de adorar a Deus é todo dia. Sim, irmãos, nós devemos louvar o Senhor todo dia, o tempo todo, com as nossas atitudes. Você deve cultuar na sua casa. Você deve louvar, não apenas na igreja. Você deve pegar esse livro aqui para ler, não apenas no domingo. É verdade. Eu devo pregar não apenas aqui no culto, mas no dia a dia, no contato com as pessoas. Isso tudo é verdade, irmãos. Mas, como eu já disse aqui, o dia do Senhor é um preceito.
Está lá nos 10 mandamentos. É claro que Deus descansou no sábado, Jesus Cristo descansou da nova criação no domingo, que foi o dia que ele ressuscitou. Mas o ponto, irmãos, é que nós devemos consagrar esse dia ao Senhor. Nenhum outro dia substitui o domingo neste sentido. Tá certo? Neste sentido. É tão importante quanto não matar, não roubar, não adulterar, não dizer falso testemunho, porque está lá, nos 10 mandamentos. O resumo das leis de Deus, da vontade de Deus revelada ao homem. Amém? Então, irmãos, uma vida vivida sem Deus não vale a pena. Você deve sim trabalhar. Não é errado desejar conquistar coisas, construir projetos. Nós podemos fazer isso. É parte da responsabilidade humana. O coração do homem deve fazer planos. Então faz parte da responsabilidade humana. Nós devemos fazer isso, irmãos, descansando no Senhor. Essas coisas não podem se tornar um Deus. Se nós perdermos essas coisas, nós não podemos, irmãos, perder a nossa fé juntamente com elas. Nós conquistamos, nós construímos, nós fazemos, mas essas coisas não podem ser o Deus da nossa vida. E às vezes, irmãos, infelizmente tem sido. Essa é a grande verdade. Às vezes a gente vê, irmãos, como a gente se define pelas coisas que nós construímos, né? Pelas coisas que nós conquistamos, pelas coisas que nós compramos. Isso é perigoso, irmãos. Isso vai de encontro à vontade de Deus. Às vezes a pessoa não tem mais nem nome, né? É doutor, é mestre, títulos para lá, títulos para cá, a pessoa não tem nem nome mais. A pessoa ela se define pelo carro que ela dirige, pelas marcas das roupas que ela veste, pelos lugares bonitos que ela frequenta, pelas viagens que ela faz. Essas coisas são boas, são maravilhosas, mas elas não podem ser, irmãos, o nosso Deus. Nós devemos descansar na providência de Deus. E agora nós vamos ver, irmãos, um exemplo de uma vida vivida debaixo da bênção de Deus. E Salomão vai falar aqui especificamente da família da fé, a família da aliança, a família do povo de Deus. Um homem, uma mulher e seus filhos que vivem na presença de Deus. Peço que os irmãos leiam, por favor, os versículos 3 a 5, todos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, irmãos, se viver sem Deus é algo terrível, é um esforço inútil, viver com Ele é o oposto. Quando nós vivemos a nossa vida consagrada ao Senhor, nosso trabalho, nossos projetos, nossa segurança, nosso sustento, o ganho do nosso sustento, quando tudo isso é dedicado ao Senhor, com gratidão, com alegria, com contentamento, irmãos, nós desfrutamos de fato dessas coisas. Desfrutamos da forma como devemos desfrutar. Nós vemos o real sentido dessas coisas. Nós vemos a quem nós devemos todas essas coisas. Nós podemos olhar para tudo aquilo que nós construímos, sabendo que de fato trabalhamos para isso, mas foi Deus, com as suas mãos bondosas, que nos deu. Irmão, só existe uma fonte de bênção. E de maldição também, é claro. É Deus. Às vezes a gente vê pessoas falando, né, que fulano amaldiçoou o ciclano, né? Mas na verdade não só existe uma fonte de bênçãos e maldição. É Deus. O que Deus abençoa, ninguém, nem nada pode amaldiçoar. E o que Deus amaldiçoa, que Deus também faz isso, nada nem ninguém pode reverter, abençoar. Somente Deus é quem faz essas coisas. Então, irmãos, nós podemos perceber que tudo aquilo que nós temos, que nós construímos, que nós conquistamos, veio das mãos bondosas de Deus. Quem aqui, levanta a mão, quem aqui tem alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? Tudo o que nós temos foi dado por Deus. É claro, irmãos, que se nós olharmos uma visão puramente humana, natural, nós vamos ver, eu trabalhei e comprei. Eu me casei, tive filhos, então fui eu mesmo que tive esses filhos. Mas quando nós olhamos, irmãos, o todo, quando nós olhamos a providência de Deus, nós sabemos que por mais que tenhamos trabalhado, por mais que foi através de uma relação entre marido e mulher que nós tivemos filhos, eles são heranças do Senhor, são bênçãos de Deus. Visto, irmãos, que especialmente no passado, a fertilidade era vista como uma bênção de Deus, Salomão traz esse assunto também para discussão, para exemplificar isso que ele já estava falando nos 2 primeiros versos. Uma pessoa que não tinha filhos, para o judeu daquela época, era considerada uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa que não tinha o favor de Deus, uma pessoa que não tinha a bênção de Deus. E por causa dessa mentalidade, de que filhos era bênção e infertilidade era uma espécie de maldição, os judeus tinham muitos filhos. Eles tinham bastante filhos. Você vai ver que personagens da Bíblia que não tinham filhos ficavam tristes com isso, eram zombados por isso, né? Qual é o exemplo que a gente vê novamente? Ana. Ana sofria muito por não ter filhos, né? E Penina, a outra esposa do seu marido, Eucana, zombava dela, porque ela não tinha filhos nenhum com Eucana. Então veja, quando Deus deu esse filho a ela, ela fica tão alegre, ela fica tão feliz que ela devolve a Deus o filho, por entender exatamente que o filho é uma herança do Senhor. A bênção de Deus por meio dos filhos é um assunto tão destacado desse salmo que a tradição judaica, meus irmãos, costuma cantar, utilizar, recitar esse salmo quando uma criança nasce. Os judeus costumavam cantar esses 3 últimos versos aqui,
provavelmente costumam fazer isso até hoje, como uma forma de gratidão, do reconhecimento da bênção de Deus sobre eles. Irmãos, as razões para considerar a paternidade fértil como uma bênção de Deus são exemplificadas aqui nesses dois últimos versículos. A primeira é que os filhos eram o orgulho e a expansão da família, de uma família. Como flechas, o texto vai dizer, como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da juventude, da mocidade. A ideia, irmãos, ela parece ser uma ideia dupla aqui. As flechas são o poder do guerreiro. Né? Quando o guerreiro vê o seu alvo, né, a flecha é a forma dele alcançar esse alvo, dele atingir esse alvo. Os filhos são ilustrados aqui na figura dessas flechas. Os filhos refletem o poder do pai, o poder da família. Era assim naquela época. E assim também, irmão, se aplicava a questão do nome. Era uma forma de preservar o nome da família. Isso era tão importante que havia uma lei para isso, um mandamento para isso, que era a lei do levirato. Exatamente. Quando um homem morria sem ter filhos, o seu irmão deveria se casar com a cunhada, né, com a esposa viúva, para poder ter filhos com ela, e esses filhos seriam considerados filhos do homem que morreu, do pai, do irmão, do rapaz que teve esses filhos, a fim de preservar o nome daquele homem através da sua descendência. Então essa era uma forma de expandir o seu legado, a sua herança, o seu nome naquela época, na cultura daquela época. A segunda razão, irmãos, quando nós olhamos para a paternidade como uma bênção, é que ter filhos trazia alegria. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Se os filhos são como flechas, Salomão vai dizer, feliz o homem que tem muitas flechas, que enche a sua aljava com essas flechas. A aljava é aquela bolsa, né, onde se colocam as flechas. Vai dizer, o homem que tem muitos filhos é um homem abençoado. O homem que tem filhos é um homem abençoado. E aqui, falando como um homem da sua época, Salomão diz que o homem que tem muitos filhos é um homem abençoado. E por último, irmãos, os filhos eram auxiliadores dos seus pais. Olha o que o texto vai dizer. Ele não se acovardará, o pai, quando debater com os inimigos na porta da cidade, onde as questões importantes eram resolvidas. Né? Quando havia uma demanda, um problema para ser resolvido, isso era levado aos anciãos que ficavam na porta da cidade. Um pai que por algum motivo se envolvesse em algum problema, alguma bronca, e tivesse que ir resolver com os anciãos na porta da cidade, ele podia levar os seus filhos. E ele não seria envergonhado. Ele estaria mais seguro. Né? Quando os inimigos tentassem prejudicar, os seus filhos estariam ali para lhe proteger. E tem a ver também, irmãos, com a questão do sustento. Né? Os judeus também tinham essa prática de os filhos mais velhos, os filhos depois de crescidos, ajudarem os pais na velhice. Né? Então isso é algo honroso. É algo que muitos preservam até os dias de hoje. Né? Os filhos são criados pelos pais, mas quando crescem, há um senso comum de que eles devem cuidar dos pais quando esses estão velhos. Isso de fato é algo muito nobre, irmãos. É algo que nós deveríamos pensar bastante a respeito. É uma forma de gratidão por todo o cuidado e carinho que os pais demonstraram para conosco durante toda a nossa infância. Então, se o pai precisasse de apoio, mesmo diante de outros homens, seus filhos o apoiariam, seus filhos o protegeriam. Quando o tempo do pai chegasse, um tempo que ele não pudesse mais trabalhar, seus filhos então sustentariam o seu pai. Continuando, irmãos, eu quero fazer, para a gente concluir, um paralelo entre este texto e o texto de Gênesis 11, que fala sobre a Torre de Babel. Os dois textos destacam a importância da intervenção divina nas atividades humanas. Nós temos aqui, irmãos, uma atividade que é feita sem a aprovação de Deus, sem a bênção de Deus, e foi frustrada. Deus interveio e frustrou aquele projeto. E um outro projeto, que é a família, como nós vemos aqui neste salmo, que deve ser feita debaixo da bênção de Deus, e quando isso acontece, Deus de fato abençoa. Irmãos, é interessante que esse texto é quase um paralelo mesmo de Gênesis 11. Porque Gênesis 11 vai narrar um povo que tentou criar um projeto até chegar no céu, né, para que o nome deles se tornasse célebre, para que eles ficassem famosos no mundo da época. E isso era uma afronta ao mandato de Deus. Qual era o mandato de Deus? Crescer, multiplicar e encher a terra. Eles disseram, não, a gente vai se reunir aqui e vai construir para cima, até chegar no céu e vamos ficar famosos. Então vejamos, o Salmo 127 pode ser visto como um contraponto, como algo que contrasta com Gênesis 11, com o relato de Gênesis 11. Porque lá, nós vemos exatamente um cumprimento, um convite a cumprir aquilo que Deus estabeleceu desde o Éden, que é crescer e multiplicar para tornar não nosso próprio nome célebre, mas o nome de Deus. Tem um livro de John Piper, eu não me lembro qual é o livro, mas na introdução ele diz algo bastante interessante. Ele diz, qual é a intenção de alguém que espalha no mundo inteiro vários retratos seus? Imagina, uma pessoa, se eu
fizesse vários retratos meus e espalhasse no mundo inteiro. Qual seria a minha intenção com isso? Ser engrandecido, ser célebre, ser reconhecido. É isso que Deus fez. Esse é o desejo de Deus ao homem, desde o Éden. Encher a terra com pessoas à sua imagem e semelhança. Para quê? Para que o seu nome seja glorificado. Para que o seu nome seja exaltado. Então vejamos, nós temos aqui esse contraste que mostra a atitude que nós devemos rejeitar e a atitude que nós devemos adotar na nossa vida prática. Nós não podemos, irmãos, buscar através das nossas empreitadas, dos nossos trabalhos, celebrar o nosso próprio nome. Receber reconhecimento próprio. Nós devemos, irmãos, cumprir as nossas tarefas no trabalho e na família, nos nossos projetos, tudo isso para a glória de Deus, fazendo tudo isso para o Senhor. Amém? Alguma dúvida? Então vamos para as nossas aplicações rapidamente. Nós vamos terminar o nosso estudo. Nós devemos, irmãos, confiar na providência de Deus. Jesus nos ensinou isso, irmãos, em Mateus 6, 25 a 34. As nossas preocupações, irmãos, não devem nos perturbar. Nós temos preocupações. A vida adulta é cheia de preocupações. Mas nós devemos descansar, porque Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Jesus Cristo nos convida a olhar para a natureza e ver como Deus cuida da obra da criação. E o que é mais importante, irmãos? Os lírios ou os filhos de Deus, né? Jesus Cristo nos chama a essa reflexão. Nós devemos ter certeza de que Deus cuida de cada um de nós. Nós devemos, irmãos, cultivar a alegria, a gratidão e também o contentamento nas bênçãos de Deus. Nós devemos, irmãos, estar alegres com tudo aquilo que Deus nos deu, contentes. Talvez você não tenha a casa, ou não tenha a casa que você desejava ter, ou lutou para ter. Nós devemos ser alegres, gratos, contentes com isso. Talvez você não tenha tanto dinheiro como você desejava ter, e não é errado desejar ter dinheiro, não é errado desejar ser rico. O próprio Salomão, que escreveu esse texto aqui, certamente era o homem mais rico de toda a história da humanidade. É o que dizem, pelo menos. Então vejamos. Mas se nós não tivermos essas coisas, nós devemos ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos deu e sermos contentes com isso. Terceiro, irmãos, nós devemos cultivar a dependência de Deus. Na verdade, lembrar dessa dependência. Não é? Nós devemos, na verdade, sempre estar cientes de que sem Deus, nosso trabalho é vão. Sem Deus, tudo aquilo que nós conquistamos perde o sentido. Sem Deus, irmãos, não adianta, por mais que nós aparentemente conquistamos muitas coisas, nós não vamos conseguir desfrutar dessas coisas como nós deveríamos, como deveria ser. Quantos de nós aqui não conhecemos, irmãos, pessoas que têm muito dinheiro, mas não desfrutam das coisas que têm? Não é verdade? Pessoas que têm muito dinheiro, mas às vezes por causa de uma doença, às vezes por causa de uma preocupação, não conseguem desfrutar de tudo aquilo que conquistou. E às vezes nós cristãos, espero que seja muitas vezes, não apenas algumas vezes, nós cristãos, às vezes no pouco, na simplicidade, nós somos mais felizes, mais contentes, mais alegres. Qual é o segredo disso, irmãos? Por que as coisas acontecem assim? Por que muitos que têm a melhor cama, às vezes deitam e não conseguem dormir, não tem sono, por causa das preocupações, das agonias, dos problemas? E nós, muitas vezes, que vamos lá dormir na nossa caminha simples, podemos dizer como diz o Salmo 4, né? O Senhor é quem me faz repousar tranquilo. Deito e logo pego no sono, porque o Senhor é quem me faz dormir tranquilo. Irmãos, qual é o segredo de tudo isso? A bênção de Deus. Sem a bênção de Deus, irmãos, todo o nosso esforço é inútil. Amém? Que Deus, então, nos abençoe.